Olá, cirandeiras! Eu sou Uda Vidal e o nosso assunto aqui hoje vai ser arraiolos. Como eu estou tendo muita pergunta sobre o arraiolos na questão de subir e descer com o ponto, então eu vou aproveitar esse vídeo para explicar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu e a Anne Maria somos as criadoras do projeto Bordadeiras Nômades. E o projeto Bordadeiras Nômades visa ensinar pessoas a bordar pelas cidades do interior do Brasil. Nós moramos em uma Kombi, então é normal vocês ouvirem o barulho de rua. Carro passando, pessoas conversando, barulhos comuns na rua. Então não se preocupem com o barulho, prestem atenção ao vídeo, ok? E se algum de vocês sentir no coração o desejo de colaborar com o nosso projeto, aí embaixo na descrição do vídeo tem as formas que você pode colaborar com o nosso projeto e ficaremos bem felizes com vocês. Em primeiro lugar, o arraiolos normalmente é bordado na juta. É uma polêmica com relação ao material de bordado do arraiolos por causa disso, porque todo mundo acha que o arraiolos só pode ser bordado na juta. Eu, particularmente, não bordo na juta. Por quê? Porque a juta, ela me dá coceira. E para quem tem problema de respiração, asma, bronquite, essas coisas, não é muito legal. Porque enquanto manuseamos ela para bordar, ela solta um pó. E é esse pó que, no meu caso, me dá coceira. Para falar com vocês hoje a respeito da juta, eu coloquei um pano no meu colo, ó, para não encostar em mim. Então, encosta só na minha mão. Mas o que eu vou explicar para vocês? É só na juta que pode bordar o arraiolos? Não, claro que não. Ó, eu bordo aqui, ó, na talagarça. E vou mostrar para vocês como o ponto fica nos dois materiais, certo? Então, vamos lá. Vocês vão precisar, tanto para a juta como para a talagarça, vão precisar de lã apropriada para tapeçaria e agulha de tapeçaria. Uma tesoura. E a juta pode ser riscada ou não, porque também pode ser trabalhado como se trabalha tirando um gráfico de ponto cruz. Pode-se trabalhar com ela limpa e ir copiando o desenho de um gráfico. Mas hoje o nosso assunto aqui são os pontos. Então vamos ver os pontos. Eu vou iniciar nesta carreira azul aqui. E vou explicar assim, ó, na juta você trabalha com 2 fios, que é o que forma o quadradinho para você fazer o seu ponto. 2 fios. Então, a marcação que tem aqui na juta para o desenho está sobre esses 2 fios. Você vai enfiar a sua agulha na lateral dessa marcação, pegar 2 fios. Aqui você está iniciando o ponto. Você vai deixar uma pontinha da lã, ó. Não precisa ser uma pontinha muito grande, ó. Você deixa uma pontinha pequena, que vai amarrar o seu bordado. Puxa essa pontinha para baixo e vai entrar com a sua agulha do outro lado da marcação. Então, aqui, ó, vou puxar para cá, vocês vão ver, ó. Ficou 2 fios para cá e 2 para lá. Puxo, a ponta da minha lã já ficou presa. Volto, então, no lugar onde iniciei, desta forma. Outra coisa, meninas, eu não tenho como ensinar de uma em uma através do Messenger. Então, quando eu coloco o vídeo aqui, assista o vídeo e, se for preciso, volte o vídeo 10 vezes, 20 vezes até entender o que está sendo explicado. Por quê? Porque eu vou fazendo e vou explicando. Então, preste atenção na explicação. Porque fica muito difícil, por exemplo, no Messenger, se eu for ensinar através deles. Complica,
Por quê? Porque na hora vaga que nós temos, nós trabalhamos com o bordado, que é o que a nossa sobrevivência. Nós dependemos do bordado para isso, porque ao ensinar no projeto Bordadeiras Nômades, nós não cobramos curso para ensinar das pessoas. Então, como nós não cobramos, nós temos que trabalhar com o nosso bordado para adquirir condições de sobrevivência, combustível, manutenção da Kombi. Então, não tenho como ensinar através do Messenger, ok? Ó, feito o ponto desta forma, eu vou desmanchar o ponto e vou fazer outra vez. Para que você pegue bem o início do ponto e não tenha mais dificuldade para começar o ponto. Ó, observe que os lugares que eu entrei com a agulha ficou até marcadinho o quadradinho, certo? Então, aqui, ó, inicia o ponto, entra com a lã, deixa a pontinha, puxa para baixo, entra do outro lado, puxa a sua lã, a sua pontinha já ficou presa, volta ao início e fecha o ponto como um ponto cruz. É exatamente isso que ele fica, ó, como um ponto cruz. Aqui se inicia o arraiolo. Por quê? Porque o arraiolo agora vai ter uma perna comprida, uma perna longa, a gente costuma dizer. Arraiolo é uma perna curta, uma perna longa. Por quê? Porque agora o ponto, ele vai vir aqui, ó, lá do outro lado. Vou pegar pulando os dois fios, que por sua vez é uma marcação, ó. Isto é a perna longa. Por quê? Porque ele está passando por cima do ponto já pronto e indo lá na frente. Mas quando eu fecho ele, ó, observa, eu volto aqui onde o ponto anterior está, ó. E fecho esse ponto grande que eu dei, ele volta a ficar pequeno. Viu? Então, vamos lá, ó. Aqui, entro aqui, ó. Vou fazer um ponto longo. Longo. Volto onde o ponto está e fecho esse ponto longo. Vou lá na frente, faço o longo outra vez. Volto onde o ponto está e fecho esse ponto longo. E o seu ponto vai ficando desta forma, ó. Então, aqui nós vamos fazendo. Esta parte reta. O arraiolos, se você gravar bem a sequência, você não erra nunca mais. Qual que é a sequência dele? 2 para frente, 2 para trás. 2 para frente, 2 para trás. Ó, o que eu acabei de dizer, ó, 2 para frente, ó, 1. Tá vendo aqui, ó, eu tenho 1, 2. Entro, pego 2 descendo. Fiz o ponto longo. E quando eu volto para fechar, eu pego os outros dois, o mesmo 2, ó. Então, é sempre 2 para frente e 2 para trás. 2 para frente e 2 para trás. Isto na juta. Ok? Ponto longo. Ponto curto. Ponto longo. Ponto curto. Ponto longo. Ponto curto.
O ponto curto, ele fecha em cima do ponto longo. Ó, aqui eu tenho o ponto longo. Quando eu venho com o ponto curto aqui, eu fecho, ó, em cima do longo. Então, aqui nós temos o ponto arraiolo na juta. Observem bem como o ponto fica, desta forma, aqui numa carreira reta. Aqui eu vou fazer o ponto da mesma forma na talagarça, ó. Peguei 2 fios, trago, deixo uma pontinha e pego, ó, 1, 2 de novo, o que forma 3 furinhos na talagarça. Ó, prendi, vou voltar ao início. Pronto, voltei ao início. E daqui eu sigo com o ponto, ó, 1, 2, 3, ó. 3 furinhos, mas é 2 fios do mesmo jeito como você pega aqui na talagarça. Ó, volta onde o ponto está. Fecha. Ponto longo. Volta onde está, porque o ponto está aqui, certo? Volta onde está, fecha. Ponto longo. Fecha. A mesma coisa que você borda na juta, a mesma coisa. Qual a diferença? Eu já vou mostrar para você qual é a diferença. Ó, aqui está a minha carreira reta do ponto arraiolos, na talagarça. Aqui, a carreira reta do ponto arraiolos, na juta. A diferença fica visível, por quê? Porque na juta o ponto fica menor. Na talagarça, o ponto fica maior. Ó, dá para vocês verem bem aqui a diferença, ó. Vou pôr assim para vocês verem. Ó. É apenas essa diferença. A maneira de bordar é a mesma nos dois materiais. A mesma. Porém, na talagarça, o trabalho parece render mais e ficar maior. Por quê? Porque o ponto fica maior. Pegando os 2 fios para formar o quadradinho, fica maior. Na juta, o ponto fica menor. É só essa diferença, ok? Então, eu vou continuar aqui na juta o que tanto perguntaram, que é a questão do subir e descer. Aqui, ó, viemos com a carreira reta, né? Viemos retinho. Fechei o ponto. Agora eu vou subir. Ó, ponta da agulha para baixo.
Peguei o ponto lá. Aqui, quando eu parei, eu fiquei na parte que faz o ponto largo. Ó, ponto longo. Fiz o ponto longo subindo. Agora eu vou fechar. Quando eu vou fechar, eu vou passar a minha agulha, ó, por baixo da lã. Tá vendo? E vou fazer o outro ponto. Subindo. Vou fechar o ponto. Aqui, observe, aqui você também sai no lugar do ponto anterior, ó. O ponto tá aqui, ó. Você vai sair no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Saí, formou a argola, ó. Passo minha agulha por baixo. Vou para o outro ponto. Fiz o ponto. Vou fechar. Formou, passei o meu fio. Ó. Estamos subindo. Então, você que tem tanta dificuldade no subir ou descer, preste muita atenção. Se ficar dúvida, volte o vídeo. 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes se for preciso. Mas preste atenção na explicação, que eu vou fazendo e vou falando. Ó, passei por baixo. Aqui eu tenho 2 pontos que estão seguindo. Ó, fiz um ponto normal. Cruzei e vou para o ponto longo aqui, porque são 2 pontos juntos. Fiz o ponto normal, continuando a subida. E agora é o ponto longo, porque eu tenho um outro ponto do lado. Ó. Fechei. Agora eu vou descer. Quando eu vou descer, a minha agulha vai virar para cima. Ó, fechei aquele ponto ali. Ó, fechei o ponto. A minha agulha, ó. A agulha virou para cima. E eu faço a mesma coisa, ó. Venho de baixo para cima com a agulha. Fecho o ponto, ó, lá na perninha do ponto anterior. Formou a argola, né? E eu passo por dentro. Venho no ponto. Fecho o ponto. Passo por dentro.
aqui, aqui, saindo sempre na perninha do ponto anterior, passo por dentro da argola formada e sigo para o outro ponto. Cheguei aqui, eu vou inverter a agulha. Cheguei aqui embaixo. A minha carreira vai ter a mesma sequência quando pegar o fundo aqui e continuar aqui. Ó. E agora, sigo em linha reta, fechando o ponto. Meu fio ficou curto, não vai dar para fazer mais nada, eu vou fazer a perna longa. Sempre procurar fazer o arremate com a perna longa, vou fazer a perna longa e vou voltar com a minha agulha por dentro do ponto que já tá aqui, os 2 pontos prontos. E arremato desta forma. Quando eu vier com um novo fio, eu vou iniciar normalmente aqui onde eu ia fazer o ponto longo. Ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho, vindo com a carreira reta, subindo, descendo. A diferença entre bordar na juta e na talagarça, o bordado é o mesmo, porém eu prefiro bordar na juta, porque a juta não solta farelinho, fica o ponto grande, eu acho bonito, fica bem viçoso, fica bem bonito e não incomoda. Para quem não tem problema nenhum, beleza, borde na juta. Eu tenho, então eu bordo na juta. Desculpa, eu bordo na talagarça. A juta é para quem não tem problema. Eu tenho. A juta me dá coceira, a juta para quem tem problema de respiração. Esse pozinho que solta da juta não faz nada bem, então eu prefiro bordar na talagarça. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bem. Se ficar alguma dúvida, volte o vídeo quantas vezes for necessário para que você possa entender corretamente. Ok? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.